Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria, sejam muito bem-vindos ao canal! E com o Dia dos Namorados bem pertinho, chegou o momento de eu criar um novo spread no meu journal dedicado totalmente aos meus opás que eu gosto e admiro tanto. Então, vamos lá! Esse spread com certeza já se tornou uma tradição aqui no canal e aqui em casa pra mim também. Eu comecei fazendo ele lá em 2022 pela primeira vez devido a uma inspiração que eu vi no YouTube e eu adorei muito a ideia, mas eu acabei adaptando ela para o meu jeitinho. Já que a menina que eu vi o vídeo, ela fez como tema os bias de K-pop dela, mas na época eu estava acompanhando apenas o BTS, então eu achei que seria uma ideia mais interessante colocar todos os meus idols de K-pop preferidos, que no caso eram todos os membros do BTS, e também colocar os meus atores de doramas preferidos, já que na época eu acompanhava muito mais doramas do que grupos de K-pop. E no primeiro ano eu acabei escolhendo 22 opás para fazer coraçõezinhos com fotinhos deles. Já no ano passado eu escolhi mais 23 opás diferentes, e para esse ano eu acabei escolhendo mais 24 opás novos. E uma coisa engraçada que eu acabei de reparar é que eu aumentei um opá por ano e agora ficou o número certinho combinando com os anos em que eles foram feitos. Eu adorei perceber isso porque eu realmente não fiz de forma intuitiva e foi muito sem querer mesmo. E para esse ano não tem exatamente apenas opás aqui na minha listinha, pois tem alguns idols de K-pop aqui que são mais novos do que eu. E eu também acabei optando por colocar alguns atores de doramas chineses também, que eu gosto bastante. E, tecnicamente, chamar eles de opás não é exatamente a forma correta de se dirigir a eles, já que opás é apenas referido da mulher para um homem mais velho. Mas como a gente só tá aqui brincando e se divertindo, eu vou continuar chamando todos eles de opás mesmo. E para fazer a escolha deles, eu primeiro revejo os spreads anteriores para não repetir nenhum na minha lista. E então eu vou atrás dos meus doramas assistidos no último ano e eu vejo qual deles tiveram os meus atores preferidos. E dos idols também de K-pop é algo bem parecido, mas só que em vez de ir pra minha lista de doramas, eu vou pra minha playlist do Spotify ver quais são os grupos que eu comecei a acompanhar também nesse último ano. E todas as fotinhas que eu pego estão no Pinterest e eu deixo elas em formatinho de coração usando o aplicativo do Canva, onde eu monto as minhas páginas para poder imprimir. E todos os anos eu escolho uma cor como tema principal e esse ano eu acabei escolhendo o azul junto com flores de cerejeira cor de rosa, já que rosa é a minha cor preferida e eu acho que combina bastante com esse tema aqui dos opás. E o modelo dos spreads eu gosto de manter eles meio parecidos para ficar algo bem legal e divertido e ficar muito legal também de ir acompanhando e vendo a evolução deles ao decorrer dos anos. E para isso eu sempre faço um envelope com papel manteiga, pois eu gosto da transparência que ele tem, porque assim dá para ver um pouquinho dos coraçõezinhos que estão dentro, mas ainda assim fica um mistériozinho bem interessante de quem está lá dentro. Mas esse ano, infelizmente, a gente ficou sem papel manteiga aqui em casa, mas eu acabei achando um pequeno pedacinho aqui meio amassadinho aqui nas minhas coisas, então vai ter que ser ele mesmo. E para fazer o envelope, eu desenho o modelinho dele e depois eu vou cortando e dobrando as beiradinhas. Eu não sei explicar essa parte muito bem, mas eu acho que pelo vídeo vocês conseguem entender um pouco melhor. Mas uma coisa que eu sempre faço é deixar a parte de trás dela aberta, pois eu não vejo nenhuma necessidade de fazer ela fechadinha como um envelope mesmo, pois eu acabo colocando no caderno, então o que seria a parte de trás do envelope é a própria folha do caderno. E por conta do envelope ter ficado bem menorzinho do que eu tô acostumada a fazer, e ele ter ficado também meio amassadinho, os coraçõezinhos acabaram ficando todos amontoados aqui dentro e não dá pra ver eles muito bem, mas o importante é que eles couberam todos aqui dentro, mesmo apertadinhos. E esse ano eu acabei me empolgando um pouquinho e não resisti à ideia de querer fazer um spread parecido com esse, mas só que em vez de colocar os meus opás, eu quero colocar todos os meus personagens de animes preferidos dentro de uma cartinha também. E então, quando eu fizer esse novo spread, no caso, mais especificamente, quando tiver papel manteiga aqui em casa para poder fazer o envelopezinho, eu faço um shorts mostrando para vocês como ficou o resultado da página dos meus boys de animes. Mas por enquanto, vamos apenas finalizar esse spread aqui, dando alguns pequenos detalhes finais com vários coraçõezinhos super fofinhos. E o resultado da página final ficou assim. Eu particularmente
ficou bem fofinho, mas a parte do envelope me dá um pouquinho de incômodo porque ele tá amassadinho e muito pequenininho, parecendo que vai explodir de tantos coraçõezinhos, mas tirando isso, ela ficou uma graça. E agora eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha nos outros spreads que eu fiz dos últimos anos, para vocês me contarem aqui nos comentários qual foi a sua versão preferida, já que eu particularmente não consigo escolher meu preferido, pois eu tenho um carinho muito grande por todas essas páginas. E é isso, pessoal, muito obrigada por terem assistido ao vídeo, tchauzinho e até a próxima!